Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos começar esta noite em que vamos pedir a Deus a sua luz para conhecer melhor a nossa fé, porque a gente ama o que conhece e conhecendo a nossa fé, possamos amar mais tanto a nossa fé como aquele Deus que se revelou a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, iluminai a nossa mente, abrir o nosso coração para as vossas inspirações, para que, desejosos de receber a vossa palavra, de aprender da nossa fé, possamos transmitir essa mesma fé com coragem e com confiança. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos hoje com o tema que iniciamos semana passada, que se chama O Homem é Capaz de Deus. O homem com a sua inteligência e com sua razão é capaz de descobrir que Deus existe e buscar ativamente este Deus. E é muito importante reconhecer que isto existe e descobrir onde é que eu faço este procedimento mental. Nós encontramos várias coisas na experiência humana. O número 33 do Catecismo vai delimitando algumas áreas que a experiência humana demonstra essa atividade que nós temos. O homem, diz o Catecismo, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Vamos ver estas coisas passo por passo. Primeiro, nós buscamos a verdade e a beleza. Essas duas coisas formam parte do que nós chamamos os transcendentais. São coisas que são da experiência comum de todas as pessoas e não mudam. São iguais para todos. Todos reconhecemos a beleza e coisas que não são belas. Nós reconhecemos a verdade e o que é falso. E nesse procedimento intelectual que fazemos, queremos a verdade. Somos configurados para descobrir e desejar a verdade. Reconhecemos a beleza e queremos a beleza. A nossa vida tem uma tendência até a beleza e a verdade. E nisto queremos descobrir, existe não somente a beleza, sino aquilo que é a beleza em si mesma. Existe não somente uma verdade comparada a outras verdades, ou existe a verdade em si mesma, que seria um Deus sobrenatural. Assim, o processo humano vai buscando a plenitude das coisas. E nisto encontramos aquele problema do bem e do mal. Constata que existe um mal no mundo. Só basta olhar para os acontecimentos do mundo e você descobre que o mal existe. Mas existe também muito bem entre aqueles que obram o mal no mundo. Muitos outros, a maioria, buscam fazer sempre o bem. Isso nos atrai. Quero o bem. Agora, se existe essa diferença entre o bem e o mal, existe o bem por excelência, o supremo bem? Existe o mal perfeito? Pode existir o mal na sua perfeição? O que é o mal? Isso vamos descobrir
nos futuros episódios. O homem descobre que é uma pessoa livre, tem o livre arbítrio, pode fazer ou não, pode escolher entre isto e aquilo. E a sua consciência moral vai cutucando, dizendo, isto não faça isto, melhor fazer aquilo. E entre isto, essa interação entre o bem e o mal e a consciência que vai cutucando para fazer o bem e evitar o mal, a gente se aspira ao infinito, à perfeição destas coisas. E nisto buscamos descobrir a felicidade, a alegria perfeita na convivência com as criaturas, com os homens e as mulheres, com si mesmo, para descobrir o porquê da nossa vida, por que eu estou aqui, qual é o sentido desta vida que eu tenho, que foi dom dado a mim, e que responsabilidade eu tenho diante desta realidade. Mediante tudo isso, continua o catecismo, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si. Irredutível a só matéria, sua alma não pode ter origem senão em Deus. Todo esse processo que nós acabamos de falar nos leva a reconhecer que existe o mundo criado material, mas eu não sou simplesmente matéria. Essa experiência interna que temos nos leva a reconhecer eu sou um ser vivo, diferente das outras criaturas. Posso me comunicar com outros seres humanos de uma maneira diferente da minha interação com uma pedra, um cachorro, com o vento, com outras criaturas. Eu vejo nisso que eu sou uma pessoa que sou composto, sim, da matéria, mas tenho também esse lado espiritual. Isso me leva a perguntar muito sobre a minha vida e o porquê das coisas. O mundo e o homem, diz o catecismo, no número 34, o homem e o mundo atestam que não têm em si mesmos nem o seu primeiro princípio, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, sem origem e sem fim. Essa é a conclusão natural do processo intelectual que fazemos. Se eu sou diferente dos outros seres criados, se eu sou um ser espiritual, eu tenho que reconhecer que eu não dei início à minha vida. E nem meus pais deram início ao meu espírito. Tudo isso vem de Deus, esse ser supremo ao qual eu participo na minha vida espiritual. Estamos já tocando um mistério profundo da nossa existência. E acho que todo mundo faz, de uma maneira ou outra, este processo intelectual em busca da verdade. Assim, por esses diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento de realidade, que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. É Deus que, de fato, fez tudo isto, mas com nossa razão, com nosso intelecto, podemos descobrir e afirmar com uma certeza que este Deus existe. Esse Deus existe. O número 35 do Catecismo diz:
As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe graça de poder acolher esta revelação na fé. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Quer dizer, com meu intelecto, com minha razão, eu posso chegar a uma afirmação certa que Deus deve existir. Mas eu não posso ir além disso. Não é? Eu não posso ter uma experiência desse Deus de uma maneira pessoal, se não for Ele, Deus, que se revela a mim. E isto Deus fez através da história da salvação. Se revelou, se deu a conhecer. Eu gosto muito de comparar a revelação à fotografia. Antigamente, agora é tudo digital, cada um tem um iPhone, um smartphone, bate muitas fotos, mas antes não era assim. Nós tínhamos uma câmera que era muitas vezes simples, em que você tinha que comprar um rolo de filme, colocar dentro, fechar, avançar o filme, bater uma foto, avançar, bater outra. Ao final do rolo, tinha que rebobinar tudo dentro de um cartucho, levar para a loja e esperar. E na loja, eles pegavam o filme e passavam o filme por um processo químico que revelava a imagem gravada no filme. Em certo sentido, nós somos como o rolo de filme. A nossa vida é assim. Vemos o filme, mas não vemos a imagem gravada dentro. Nós olhamos para o mundo, os acontecimentos, a nossa própria vida. Podemos descobrir os sinais de Deus em tudo, mas se Ele não se revela, se Ele não fala para a gente, eu sou aquilo que sou, e se nós não descobrimos através da revelação dele quem Ele é, e ao final chegar aquele cume da revelação em que Jesus Cristo diz que é o Pai. Nossa inteligência não chega a isto por si mesma. Era necessário Deus se revelar a gente. E a grande parte do que vamos estudar é isto. O que é que Deus revelou, se deu a conhecer de si mesmo? E como podemos ter a certeza de que este Deus que se revelou é o Deus verdadeiro? E ter esta firmeza. A minha fé está baseada não somente em um processo intelectual, que Deus me deu o intelecto e a razão para descobrir Ele, mas ao mesmo tempo se revelou, se deu a conhecer. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. Vou repetir, porque isto é muito importante. Sem esta capacidade humana, intelectual, o homem não poderia conhecer, reacolher esse Deus que se revela. As duas coisas vão juntas.
Deus nos deu a capacidade de conhecer Ele e, ao mesmo tempo, Ele se revelou a nós que podemos conhecer Ele. A pessoa humana incapaz de fazer e descobrir na criação a existência de Deus, dificilmente vai poder acolher e aceitar esse Deus que se revela. Eu falo e coloco muito ênfase nisto, porque se nós queremos de verdade ter uma fé sólida, precisamos usar da nossa razão e do nosso intelecto. Quer dizer, precisamos estudar a nossa fé. Temos que fazer esse esforço para fazendo esse processo pessoal, eu pensando, escutando isto que está no catecismo. Sento, vou anotando, vou repensando e fazendo tudo isso meu, questionando. Sempre falo, é bom duvidar da nossa fé, com tal de ser sinceros e honestos e buscar resposta. É o processo que abre para nós a possibilidade de acolher esse Deus que se revela a nós. E não posso dar mais ênfase nisto do que estou falando. Exerça a sua inteligência, busca respostas, dá voltas das coisas da fé como Maria no seu coração. Sejam ativos na busca de Deus e na busca de entender a fé. É assim que a gente vai descobrindo cada vez mais esse Deus que se revela a gente. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz de sua razão. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, por si mesmas, não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. Só enfatizando o que já falei. Nós encontramos dificuldade em descobrir a Deus. Não é fácil. É necessário um esforço contínuo, uma honestidade intelectual e uma busca da verdade. Ao mesmo tempo, é necessário aceitar que Deus se revela a nós. Não somos nós que criamos a nossa fé, sino que precisamos buscar esse Deus que se revela com a honestidade humana intelectual para que possamos ter essa certeza firme da nossa fé. Vamos passar agora a uma segunda parte de hoje. Como falar de Deus? Nós que podemos descobrir a Deus, podemos conhecer Ele, Deus que se revela a gente. Como podemos já ter um diálogo, uma conversa sobre este Deus conhecido, esse Deus que se revela? Ao defender a capacidade, a razão humana, diz o Catecismo, no número 39, essa capacidade, a razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Quer dizer que Deus não só se revelou, nós somos capazes de comunicar o que Ele revelou a nós.
Nós somos capazes de fazer a experiência de Deus e comunicar essa experiência aos outros. A Santa Igreja tem essa convicção e está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia, com as ciências, com os não crentes e os ateus. E podemos ver na história que a Igreja sempre buscou isto. Quando se encontrou com as filosofias gregas, não só tentou suprimir a filosofia, sino assimilar para evangelizar. Quando a igreja entra em uma cultura, não busca suprimir a cultura das pessoas, sino entender, assimilar para evangelizar através da própria cultura das pessoas. E assim, embora das ciências, das outras religiões, dos que não creem, são ateus, a Santa Igreja sempre busca entrar em um diálogo com todas essas pessoas, com uma só finalidade: evangelizar, levar todos à verdade. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. E eu acho isto muito sincero. A igreja reconhece, como você reconhece, eu reconheço, a minha capacidade é limitada. Eu não consigo falar de tudo que Deus se revelou. Mas, em certa forma, sim. Tenho um jeito de falar, uma linguagem, umas palavras que são necessárias nesse diálogo com as pessoas. O número 41 do Catecismo diz: as criaturas, todas elas, trazem a si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza refletem a perfeição infinita de Deus. De novo, já vemos estas palavras, o que já falei antes, o que nós chamamos as transcendentais: verdade, bondade, beleza. Por isso, diz o Catecismo, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, sua bondade, sua beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em Deus encontramos a perfeição desses transcendentais. Mas a verdade, a bondade e a beleza já estão em todas as coisas criadas, uns em maior perfeição dos outros. Uma rosa que acabou de brotar não tem a mesma beleza de uma rosa murcha. É a mesma rosa, mas a perfeição em cada estado da sua existência já é diferente. E nós descobrimos isto. E questionamos: existe a beleza na sua perfeição? Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. De fato, diz o livro da sabedoria, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Desde o livro da sabedoria, o homem, aquele que escreveu esse livro, reconheceu esse processo que nós fazemos. A partir da beleza das coisas criadas, podemos descobrir e até desejar a beleza daquele que criou todas as coisas.
Deus transcende a toda criatura. Quer dizer, aquele mesmo Deus, o único, transcende toda criatura. Está presente em todo momento da história, igual hoje como estava presente a Moisés. As perfeições de Deus que se deu a conhecer a Moisés são as mesmas hoje e serão para sempre. E toda criatura participa dessas características, essas transcendentais de Deus, em maior ou menor grau de perfeição. Mas Ele é o único perfeito em si mesmo. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos ao Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Se nós usamos uma linguagem para falar de Deus que limita Deus, nunca vamos conhecer o verdadeiro Deus. Por isso, devemos usar uma linguagem que dá a conhecer a grandeza na sua perfeição de Deus a partir das comparações com as coisas criadas, mas não colocando Deus dentro das criaturas, com as outras criaturas. Ele transcende as criaturas. Ele é além da criação, na sua perfeição e na sua existência. Assim, falando de Deus, diz no número 43 do Catecismo, nossa linguagem se expressa, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Eu gosto muito dessa frase, porque diz que Deus é simples. Ele é a simplicidade em si mesmo. Não muda, não altera seus sentimentos, suas emoções. É puro e simples, é Deus. E é a nossa linguagem de falar de Deus que tem que buscar expressar de uma maneira esta simplicidade, essa perfeição de Deus. Muitas vezes falhamos, porque a nossa linguagem é perfeita. E nós precisamos uma purificação constante para não igualar Deus às criaturas, nem as criaturas a Deus. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. E que não podemos aprender de Deus o que é Ele, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres situam-se em relação dele. Assim, em nossa busca de Deus, pelo nosso intelecto, a nossa razão, é muito mais fácil dizer o que Deus não é do que Ele é. Comparando Deus com as criaturas, chegamos a melhores conclusões dizendo, por exemplo, como a rosa brota, vive, depois murcha, espalha semente e outras rosas crescem, vivem. Deus não é assim. Deus não muda, não se recria. Assim, o jeito de fazendo essa comparação, encontramos uma linguagem que nos ajuda a falar de Deus, de expressar quem Ele é e como Ele é. Igual, como eu falei, não estamos buscando igualar em semelhança as criaturas a Deus, nem Deus às criaturas, senão na comparação, conhecer que Deus é além
da criação. Ele é transcendental. Com efeito, é preciso, diz ainda no número 43, lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar. Desculpe, estou repetindo o mesmo número. É porque cheguei ao final do que preparei para hoje, que é o final desse capítulo sobre o homem que é capaz de Deus. Espero que estas reflexões de hoje poderão servir para provocar em vocês pensar muito. Eu busco comunicar, estimular, provocar vocês a pensar, a analisar as coisas, estudar o que foi escrito sobre Deus, para que possamos, de uma maneira, conhecer Ele melhor. Hoje, essa catequese está sendo gravada e vou postar no YouTube, por causa de que em teoria, hoje é a primeira missa celebrada na paróquia. Por isso, a partir da semana que vem, eu vou pedir às pessoas vamos celebrar a missa às 19 horas. Isso me dará tempo para chegar em casa e começar a transmitir ao vivo a catequese e ter esse momento de diálogo, de responder às perguntas. Por enquanto, agradeço a vocês que participaram agora e até o próximo momento que podemos estar juntos, seja na igreja, seja por meio das missas transmitidas, seja por meio dessa catequese. Agradeço a sua participação.